pôr para gravar aqui. Agora tem uns aí que estão perdidos, ó. Cadê? Tem aqui, ó, Wagner, Joel, João Isaac. Eu não sei se estão com coronavírus ou o que foi, que nunca mais apareceram, né? Sumiram, pessoal. Sumiu, né? Então vamos continuar aqui. Pronto. Ó, não esqueçam lá da apostila, né? Eu mandei a apostila para vocês, aí se vocês quiserem imprimir ela, aí vocês podem fazer o que achar melhor, tá? Beleza? Certo. Aí, peraí, deixa eu... Tá. Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês tudo mudo agora, e quem tiver pergunta, liga o microfone e pergunta, tá? Então, ó, eu emudecer agora vocês aí, tá? Tá todo mundo mudo, só eu que não, tá? Aí quem for entrando aí, ó, já vai desligando o microfone, tá? Vai desligando o microfone aí para poder ficar melhor aí, tá? Então, deixa eu compartilhar minha página aqui, certo? Ó, peço também assim, ó, que vocês façam o seguinte, quem puder imprimir aquela apostila, imprime, porque é o seguinte, tem algumas partes da apostila que eu coloquei para vocês anotarem algumas coisas, tá? Então, assim, não esqueçam disso aí, ó. Eu vou mostrar aqui, ó, a apostila que vocês receberam, ó, tá? Tá aqui, ó, essa parte aqui, certo? Toda a parte que a gente... E a primeira parte que eu vou pedir para vocês anotarem vai ser nessa tela aqui, ó, tá? Nessa tela aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar todas as normas relacionadas a o que está escrito aqui, tá? Então, o que a NR10 fala? O que a NR6, 12, NBR 14039, 5464. Então, vocês vão verificar aonde que essa norma se encaixa. E aí, mas aí vocês podem perguntar, aonde que eu posso pesquisar sobre essa norma? Então, assim, se você vai fazer só uma pesquisa pura e simples, saber o nome da norma, então você anota aí onde você vai pesquisar. Você vai entrar no site da ABNT, www.abnt.com.br, certo? É o site da ABNT, onde você vai pesquisar sobre essas normas aqui. Inclusive, se você quiser comprar essa norma, você compra, tá? Uma norma, por exemplo, NBR 5410, vocês vão ver do que se trata. A gente já falou muito dessa norma também. Se eu não me engano, essa norma aqui, ó, no site da ABNT, você pode comprar ela por, se eu não me engano, ela tá R$140, tá? R$140. Então, vamos continuar aqui com o nosso planejamento aqui, tá? Então, assim, ó, voltando a falar de planejamento, tá? Voltando a falar de planejamento. Então, essa frase é uma frase que eu vou colocar para vocês que eu gostaria que ela ficasse gravada em tudo que vocês fizerem, tá? Qual é a frase? Não existe nada ou nenhum processo, né, que não possa ser melhorado. Então, como eu já havia falado anteriormente, tudo nós podemos melhorar, tudo, tá? Então, não existe nada que não possamos melhorar, certo? Fase de planejamento, a gente escolhe um processo ou um problema a ser sanado. Então, eu tenho um problema e eu preciso resolvê-lo. Como eu farei para resolver aquele problema? Então, eu preciso ter um planejamento para executar aquele problema. Ou seja, me planejar para aquilo. Porque, veja, se eu faço um processo bem elaborado, bem feito, quando um determinado problema aparecer de novo, você já sabe o caminho, você já tem uma ideia do que será feito, certo? Pode acontecer daquele problema não ser igual, mas você pode usar um processo parecido para chegar naquele problema. Ó, seu Elias, está me ouvindo?
Faz assim, ó. Aê! Agora sim! Então, assim, a gente precisa estar sempre melhorando, sempre melhorando processos e procedimentos, tá? Quando eu falo processos, é o conjunto todo, desde o momento que eu inicio até eu finalizo, tá? Isso é um processo. O planejamento é antes disso. Então, assim, para que eu possa ter um processo bem elaborado, eu preciso ter um planejamento bem feito, tá? E assim, serve para qualquer área que eu for trabalhar. Então, assim, você na sua determinada área lá que você trabalha, qual o planejamento eu devo executar? Então, eu vou depois passar uma atividadezinha para vocês fazerem aí. E já falando um pouquinho dessa atividade, vamos dar um exemplo bem claro, tá? Bem claro. Como é o meu procedimento quando eu vou iniciar o dia? Então, assim, quais são as etapas a serem seguidas? Então, assim, você vai falar, a primeira coisa que eu faço de manhã é tomar café. Beleza. Mas, assim, para que você possa tomar café, não teve outros passos anteriormente? Por exemplo, alguém aqui toma café de olho fechado? Ou, por exemplo, você toma café deitado na sua cama? Deitado, né? Literalmente. É meio difícil. Então, assim, como deve ser feito isso? Para que eu possa chegar até a mesa do café, passaram-se várias etapas antes. E quais são essas etapas? Primeiro, eu precisei o quê? Abrir os olhos. Depois, levantar da cama. Certo? Num terceiro passo, o que eu preciso fazer? Me levantar. Então, eu primeiro passo, abrir os olhos. Segundo passo, levanto. Terceiro, vou caminhar até onde? Aí, uns vão até o banheiro para fazer a necessidade, outros já vão direto para tomar café, certo? Aí, quem vai para o banheiro, por exemplo, vai fazer o quê? A sua necessidade básica, vai escovar o dente, lavar os olhos, o rosto. Então, assim, isso são o quê? Procedimentos a serem feitos. Aí, vamos pegar numa das etapas. Numa das etapas, eu tenho, por exemplo, a escovação de dentes. Para que eu possa escovar os dentes, como eu faço isso? Eu preciso de algum instrumento? Não, eu escovo dentes com as mãos. Eu pego o dedo assim e escovo. Não, eu tenho uma ferramenta que eu utilizo. Qual é a ferramenta que eu utilizo para escovar o dente? É a escova. A escova de dente é uma ferramenta. Mas assim, essa ferramenta, eu uso só ela ou preciso acrescentar alguma coisa? Eu preciso colocar o creme dental na escova. Tá? Aí eu transportando isso aí para uma área industrial, por exemplo, eu preciso fazer a lubrificação do rolamento de um motor, certo? Pegando nessa parte industrial. Mas assim, como que eu vou fazer a lubrificação? Você vai fazer com o quê? Com graxa? Beleza. Mas e essa graxa? Como que eu pego ela? Eu pego ela na mão? Eu meto a mão lá no balde de graxa e jogo assim no motor? Não, você vai usar o quê? Você não vai usar uma ferramenta? Às vezes o cara usa um dispositivo para poder fazer com que eu lubrifique corretamente, ou eu simplesmente pego um punhado na mão e jogo no rolamento, certo? Então, assim, tudo isso são processos que vêm com planejamento. Um processo, ele sempre vem depois de um planejamento. Eu faço um planejamento e aí depois eu terei os meus processos, tá? Então, tudo isso que eu citei, uma coisa simples, que é o quê? Acordar e tomar um café,
eu estou me planejando e com isso eu tive processos. Dentro desse processo, eu tive utilização de ferramentas e entre outros. Na parte da checagem, então, ó, a checagem, o que é a checagem? É a verificação, né? A verificação. A gente vai identificar as brechas. Então, dentre aquelas brechas que podem estar, eu posso fazer com que aquelas brechas eu elimine elas. Como eu posso fazer para eliminar aquelas brechas? Certo? Como eu posso fazer? Um exemplo, vamos pegar um caso específico. Digamos que no trabalho de vocês, eu vou fazer uma análise, beleza. E aí eu preciso do multímetro. Tá bom, beleza. Vou fazer uma checagem. Tá. O multímetro, para que ele funcione, ele precisa de quê? Ele precisa de bateria ou pilha, certo? Certo. Eu tenho pilha e bateria? Ah, então, não sei. Ah, pois é. Então, não é só ter um multímetro. Eu preciso de uma coisinha antes de usar o multímetro para que eu possa utilizá-lo, que é o quê? Pilha ou bateria. Aí você vai para o campo. Ixi, Maria, esqueci a pilha. E aí? Aí como é que você vai fazer a medição? Como é que você vai executar o seu trabalho? Entendeu? Fica totalmente comprometido. Aí é a questão da checagem, né? Você vai ligar o seu multímetro e aí você vai reparar que o seu multímetro ele está com a bateria fraca, né? Aí você vai para o campo, você vai executar um trabalho daqui a 300 quilômetros aproximadamente, e aí você repara que quando chega lá, você ligou o multímetro, aí o multímetro deu uma respirada assim, mas ó, puf, já era, acabou a bateria. E agora você está lá numa fazenda, no meio do nada, 300 quilômetros de balsa. O vilarejo mais próximo está a 80 quilômetros. E aí? Por isso que a checagem é importante quando a gente vai lá longe, porque uma brecha que a gente der, o que acontece? A gente pode estar eliminando ou diminuindo o quê? O nosso lucro. Porque ó, a gente está falando aqui em lucratividade, produtividade. O que é isso? Ganhar dinheiro. Tá? Ganhar dinheiro, certo? Então, imaginem só que chegando numa fazenda, o seu multímetro está com a bateria baixa e aí praticamente você não vai conseguir fazer nada. E aí você vai precisar voltar num vilarejo mais próximo. E aí lembrando que você tem que fazer uma conta o seguinte, é 80 quilômetros, né? São 80 para ir e 80 para voltar. São 160 quilômetros. E aí você perdeu aí. Por quê? Porque é um gasto desnecessário que se você tivesse feito uma checagem antes, você não teria esse problema. Como seria, então, para mim não ter esse problema? Ter uma bateria reserva, levar uma certa quantidade de pilha, certo? Ou mesmo celular. Digamos que você vai precisar verificar um diagrama no celular que você tem. Chegando na fazenda, o que acontece? O seu celular descarregou. Você ouviu música o caminho todinho com o seu celular. Chegou na hora que precisava mesmo utilizar o celular para um trabalho, acabou a bateria. E você não Ou no levou o caso, precisa fazer um carregador. checklist no material, né? Na ferramenta, que seja. Exatamente. Fazer um check Verificar antes de tudo começar a e viagem, fazer um checklist, né? É isso, tudo exatamente. isso, tudo. E, inclusive, pode parecer besteira, mas carregador de celular, eu, por exemplo, tenho uns 4 ou 5, né? E eu acredito que vocês devem ter também. Porque a gente sabe que muita coisa a gente tem no celular, né? Muita coisa a gente tem no celular, certo? A ação, que é a última etapa que a gente chama, então a gente foi no planejamento, a gente fez o do, que é a execução, a gente checou, que é a checagem, e aí a gente faz a ação. A ação é a última etapa desse processo. E aí a ação é o quê?
os apontamentos corretivos. O que seriam os apontamentos corretivos? Por exemplo, em um determinado trabalho que eu executei, eu verifiquei que eu precisei de pilha, eu precisei levar um carregador, certo? A minha chave de meu alicate, ele não tá bom, ele não tá cortando direito. Então, isso são o quê? São ações corretivas que eu estarei fazendo para que no próximo trabalho que eu vou executar, eu não tenha esse mesmo problema. Você já deve ter ouvido até uma frase que fala o seguinte, né? Ter um erro uma vez é tranquilo. Agora, o cara ter o mesmo erro por 2 vezes, aí a gente chama de burrice, né? Então, assim, é justamente esse ponto. Se eu detectei um problema, e aí nesse problema, e eu falo, não é o problema que você está resolvendo, é um problema seu, né? Então, eu esqueci as baterias e as pilhas. Tive muito problema, tive que pedir multímetro emprestado, ou pilha emprestado, o que for. Num próximo trabalho, você não precisa mais ter esse problema. Por quê? Porque você já sabe que você tem que levar uma bateria extra, umas pilhas extras. Aí vem o que foi dito. Eu montar uma coisa chamada checklist. Então, quando você vai fazer uma determinada atividade, principalmente no campo, né, que muitos aí devem fazer isso, eu preciso ter um checklist do que levar. Ou que eu acredito que vocês tenham, um kit, onde naquele kit eu tenha tudo que eu precise. E isso não serve só para o equipamento técnico, né? Por quê? Vamos pensar o seguinte. Eu estava falando que para se deslocar até uma fazenda, você precisa de quê? Você precisa de carro, beleza. Para andar com o carro, você precisa de gasolina, joia. Mas tem um outro item extremamente importante que para quem já rodou muito em fazenda sabe do que eu vou falar. É ter um negócio chamado step. Puta, o que tem a ver o step? Meu amigo, fica, o Flávio já tá até vendo aí, né? Pega um cara, aí ó, tem 3, nossa, tá vendo, né? Então, se tem 3, você já deve ter passado uns perrengues danados, né? Cara, uma coisa que é importante, se você não tem step, você vai andar em estrada de chão, né? Para quem ainda não sabe, um dia é diferente do outro, tá? Ah, mas é a mesma estrada. Só que estrada de chão, um dia ela tá de um jeito, no dia seguinte ela já tá totalmente diferente, principalmente na época da chuva, tá? Então, assim, para que você não venha ter problemas, né? Tenha um step no carro, porque se você não tem um step, você de repente cai numa panela ou num buraco fundo, você pode comprometer todinho o seu trabalho, tá? Por quê? Se você não tem step, o que vai acontecer? Furou o pneu, você vai ficar no prego, você não vai conseguir chegar no seu local para trabalhar. Com isso, o cara lá que te contratou, ele tem pressa. Aí ele vai acabar cancelando o trabalho. E aí, cancelando o trabalho, você perdeu. E perdeu 2 vezes, no mínimo. Por quê? Você perdeu o serviço e ainda você teve uma perda que foi o quê? O prejuízo no seu carro. Certo? Porque aí você vai ter que arrumar alguém para arrumar ou guinchar. E aí você vai ficar totalmente comprometido. Então, são detalhes que podem parecer pequeno, mas que no fundo fazem uma diferença gigantesca, tá? Gigantesca, certo? Que mais? Então, vamos nessa parte aqui, ó. Então, né? Ele tem um início, a gente sabe que é um processo infinitamente, ou seja, não tem fim. Então, um ciclo PDCA: planejar, executar, checar, verificar e acionar ou ter uma ação. Então, planejar, análise estratégica e planejamento dos critérios. Então, para aquele determinado trabalho,
Quais são as minhas estratégias? Quais são os meus procedimentos, o meu planejamento? Aqui eles colocam se dedicar, né? Cada um fala de um jeito, tá? Dedicar, fazer. Responsabilidade, força de trabalho, ação, direção. Checar, né? O próprio nome está dizendo checar, verificar, agir. Ação, a inovação e a melhoria contínua. Então, essa palavrinha aqui, ó, também é uma outra palavrinha que eu quero que vocês levem. Melhoria contínua, ou seja, estar buscando sempre melhorar, sempre, em qualquer parte da sua vida. Parte profissional, parte pessoal, isso vale sempre, tá? Lançamento de novos desafios à organização. Então, assim, nessa fase, a gente constatou vários erros. E aí, esses erros, eu posso estar o quê? Corrigindo eles para que eu não tenha eles no futuro, tá? Para que esses erros eu não tenha no futuro. Então, isso é um ciclo. E aí, aquele negócio, o cara organizado, ele vai pegar isso e vai listar isso em um local que é onde ele vai ter ele vai criar um negócio chamado banco de dados. Quando ele cria um banco de dados, quando aparecer um outro determinado problema, antes ele executou em 1h30. Agora que ele já pegou um caso similar, já resolveu, já sabe os caminhos, aquele problema que ele resolveu em 1h30, ele pode diminuir aquilo para 45 minutos. Olha aí, ganhou um tempo. E aí, cai numa coisa, na apostila que vocês têm aí, na apostila que eu passei para vocês, que é isso aqui, ó. Que aí a gente vai falar nessa parte do PCM, que é o Planejamento e Controle de Manutenção, ou seja, são as melhores práticas. Então, veja, se eu tenho aqui, ó, um ciclo de 100%, o meu trabalho produtivo chega a ser a 35%. Se eu conseguir fazer um planejamento, procedimento, tudo bonitinho, tudo como deve ser feito, eu posso inverter essa ordem, ou seja, o meu trabalho produtivo, que é realmente o que eu fiz de produção, pode se inverter. Aqui ele marca 35. E aí, se eu fizer um planejamento, procedimento correto, eu posso inverter para 65. Ou seja, eu ganhei muito mais do que perdi. Então, aqui, nesse detalhe aqui, ó, muita gente está acontecendo o quê? O cara só trabalha 35% e aí ele tem 65% do seu tempo desperdiçado, tá? O que é esse desperdício? Tempo com instrução. Então, aí até você pegar o problema, já passou. Porque tem uma coisa que a gente não consegue resgatar, é tempo, tá? O tempo, a gente não consegue voltar, certo? Não conseguimos voltar. Aí nós temos aí, ó, por exemplo, tempos gastos com obtenção de ferramentas. Então, eu vou atrás de uma ferramenta. Não, se você já tem tudo na mão, você consegue eliminar isso aqui, ó, 12% do tempo. Tempo gasto de deslocamento. Não tem situações que não tem jeito. A gente precisa se deslocar. Então, alguns aqui não tem como, tá? Não tem como. Tempo gasto com atraso no início da atividade. Tem gente que quando chega na fazenda, não, eu vou descansar um pouco, eu estou cansado, eu vou descansar. Então, ó, esse tempo aqui, ó, já está sendo perdido. Ociosidade. O que é o cara ocioso? O cara tá lá parado. Parado, sem fazer nada, parado. Não, deixa eu ficar um pouquinho aqui. Início tardio e término adiantado. Então, assim, ó, tem essa questão. Eu vou iniciar amanhã. Não, o cara chega na fazenda 2h da tarde. Não, vou iniciar isso amanhã. Deixa que amanhã eu inicio. E isso eu estou falando para aqueles que têm trabalho, não é por empresa, tá? Interrupção da atividade. Então, às vezes tem alguém que fica interrompendo. Não, vamos ali comer o milho. Acabei de cozinhar o milho, vamos comer ele ali. Então, assim,
Tudo isso são perdas, tá? Perdas. Então, para que a gente possa virar essa chavinha, a gente precisa o quê? Se planejar, controlar e processar melhor, tá? Controlar e processar melhor. Por isso que é extremamente importante alguns assuntos que nós já vimos, tá? Eu não vou entrar nesses assuntos porque nós já vimos. O que é esses assuntos que a gente já viu? A gente já falou de preventiva, a gente já viu preditiva, plano de expensão, planos de lubrificação, calibração e melhorias. Então, existem planos de lubrificação, calibração e melhorias. Podem ser implantados, tá? Podem ser implantados. Mas, quando se trata de manutenção, preventivo e preditivo, eles vêm na frente. Por quê? Porque eles estarão antevendo um possível problema que pode ocorrer, né? Principalmente no preventivo, tá? O preditivo, para que a gente possa executar um preditivo bem feito, a gente precisa, por exemplo, de alguns instrumentos que a princípio podem se tornar caros, mas que podem fazer uma diferença gigantesca. Por exemplo, eu já falei para vocês do termovisor, certo? O termovisor, ele é importantíssimo, tá? Porque o termovisor é aquele componente que vai verificar as estruturas, como, por exemplo, um transformador ou um motor, se eles estão sofrendo superaquecimento. Isso é uma ação preditiva. Ah, mas um termovisor quanto custa? Ah, um termovisor ele vai custar em torno de R$1.000, R$2.000. Então, a gente não pode encarar isso como um gasto. A gente tem que pensar isso como um investimento, certo? Por quê? Porque mais à frente eu vou precisar. E pode acontecer, como aqui na cidade, não tem muitas pessoas que têm o termovisor. Então, para mim fazer um diagnóstico bem feito, eu posso utilizar meu termovisor e aí eu vou cobrar o preço que é justo. E esse preço que é justo, eu tenho que incluir esse equipamento que eu tenho, que é o termovisor. Tá? Entre outros, nós temos N equipamentos aí, por exemplo, um cara que vai fazer um processo de aterramento, certo? O cara que vai fazer um processo de aterramento, ele precisa ter um termômetro. Para quê? Quando faz a instalação de toda a malha, aí eu preciso verificar como está aquele aterramento. Para que eu possa verificar aquele aterramento, eu preciso medir, preciso checar. E aí, como é que eu vou checar? Através do equipamento chamado termômetro. Pô, quanto custa um termômetro? Ah, um termômetro é R$1.300. Então, para determinadas funções, é interessante ter. Então, é considerado como investimento. Tá? O que mais? Aí nós temos aqui, ó, de uma outra maneira, o PDCA. Tá? Como seria outra maneira? Oi? Desculpa aí, tá cortando aí. Fala aí, Leandro. Voltando lá naquele assunto lá do aterramento, tem cara que diz que mede aterramento com um multímetro. Ah, aí eu teimei com o cara esses dias que não mede, né? Uhum. Daí ele fez uma medição lá, tá dando 24 volts, sei o quê. O que você me diz disso aí? Não, esse cara, eu posso te falar uma coisa. Nunca mais peça serviço para ele, porque o cara que me fala um troço desse, eu acho que ele não sabe nem o que ele tá falando, né? Entendeu? Ele pode até ver se tem uma fuga de energia na rede, mas dizer que fez medição do aterramento aí é não, fake. Não tem. Não. Quando a gente fala de aterramento, primeiro a gente tem que usar o termômetro para verificar. Porque assim, aí entra até quando se. Não só tem o termômetro, né, para fazer análise do aterramento, mas também, em muitos casos, a pessoa precisa fazer até uma análise do solo, para saber se aquele solo ele é alcalino ou não. Porque até isso pode interferir, né? Depende da área, né? Depende da área. Para a gente ver isso aí, certo? Mas esse negócio do termômetro,
tem que tomar muito cuidado, né? Quem faz isso aí. Então, assim... Professor, só cortando de novo. Oi. Você vai fazer um estudo mais profundo aí sobre aterramento? Tem essa matéria mais para frente? Como é que é? Tem, a gente vai, acho que nas próximas disciplinas, que é de junho, aí tem alguma parte já de aterramento que a gente já vai aprofundar mais. Entendeu? Beleza. Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? Pelo menos eu. Não, é importante essa parte Sim. de aterramento, é importantíssimo mas a gente vai lidar sim, pode deixar. Eu tô até vendo se eu compro um termômetro para mim aí, mas tá meio complicado. Então, assim, ó, esse PDCA a gente pode também definir em 8 passos, tá? Em 8 passos aí nós podemos definir. Quais são esses passos? Então, ó, o primeiro passo, né? Especificar o problema, definir os objetivos a serem alcançados. Aí eu tenho o próximo aqui, ó, selecionar fatores de análise, coletar as informações. Então, assim, eu vi o problema, agora eu preciso o quê? Coletar as informações. Normalmente se coleta a informação do dono ou de alguém que trabalha naquele equipamento para saber como aquele equipamento se comporta, quais são os problemas que estão sendo apresentados para que eu tome o quê? Ó, aí vem a próxima parte aqui, ó. Analisar e organizar os dados coletados. Então, eu coletei aquelas informações, agora eu vou analisar. Depois de analisado, aí eu venho aqui, ó. Determinar a causa dos problemas. Determinar a causa dos problemas, aí eu venho para o passo 5. Elaborar as possíveis soluções. Então, depois de eu identificar o problema, ver o que foi o que houve, aí eu vou o quê? Verificar as possíveis soluções, porque nem sempre eu tenho uma solução só, tá? Avaliar essas soluções. É o passo 6. Depois, eu preciso tomar a decisão, escolher a solução a ser implantada. Então, eu vou, dentre todas as soluções, qual é a que eu vou utilizar que eu saiba que vai dar certo. Né? É aquela história, né? Eu tenho um tiro, eu preciso acertar. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Você, na primeira, acertar. Na primeira. Lógico que isso é uma situação ideal, né? Uma situação ideal. Mas a gente busca sempre o quê? Essa questão ideal, tá? Eu acho que eu acho que a resolução do problema é esse. Então eu vou lá e executo. Aí se acaso, não foi isso. Aí eu volto umas casas e aí eu tenho que recomeçar, certo? E esse é o ponto, né? A gente não quer ficar recomeçando, toda hora recomeçando. A gente quer o quê? Fazer um diagnóstico preciso para que eu possa resolver na primeira. E assim, quando eu falo resolver na primeira, é não ter retrabalhos, tá? Retrabalhos. E o último passo, né? Implementar as soluções escolhidas. Então, eu vou lá, definir que a resolução daquele problema é isso. Então, eu vou lá e executo. E aí eu testo. Testei, funcionou. Lógico que aí o teste que você faz, para que você possa consolidar aquele teste, você precisa o quê? Fazer com que aquele equipamento funcione e fique por um tempo funcionando. Não, funcionou e dali 5 minutos já parou de novo. Então, a gente tem que ter cuidado disso. A gente tem que ter esse cuidado de fazê-lo funcionar de forma contínua, certo? Então, tem muita gente que tem muito técnico aí que quando vai resolver um problema, funcionou. Ufa, graças a Deus. Aí o cara, quando nem espera um pouco, o cara já vaza, né? Vai embora. Não é assim. A gente tem que fazer funcionar, aguardar um pouco mais, para quê? Para que aquele funcionamento ocorra de forma contínua, sem interrupção mais, porque o problema pode voltar. E aí, se o problema voltar, aí você vai ter o quê? Um retrabalho. E às vezes você já foi embora da fazenda, aí vai ter que voltar e o cara não vai querer te pagar aquele retrabalho. Então, assim, é complicado. Então, por isso que o procedimento ele tem que começar e finalizar, tá?
E quando se finaliza, é quando o problema foi resolvido, o equipamento está funcionando, sem mais nada, nenhum problema. E isso a gente tem que aguardar um pouquinho depois desse funcionamento, certo? Então, assim, ó, para que a gente possa fazer uma brincadeira aí, vocês vão anotar, antes que meu tempo acabe, já está quase no final, essa segunda parte. Lembrando que a gente vai ter a terceira parte, hein? Tá? A terceira parte a gente vai falar já já, tá? Tem a terceira parte aí. Ó, então eu quero que vocês façam um planejamento e procedimento de uma operação. Que operação é essa? Operação que chama banho, tá? Então vocês vão fazer um planejamento, um procedimento, vocês vão usar a ferramenta do PDCA para a atividade chamada banho, tá? Então, anotem aí para que vocês possam fazer essa atividade. Não é agora, hein? É depois da terceira live que a gente vai fazer. Beleza? Então, eu tenho menos de 1 minuto, vai encerrar essa segunda live. A gente vai para a terceira live, terceira e última live do dia. Então, vocês já fiquem com essa atividade aí, ó. Vocês vão fazer um PDCA da atividade banho. Beleza? Da atividade banho. Tranquilo? Então, ó, estamos encerrando a segunda live, certo? Estamos encerrando a segunda live. E aí, daqui 15